né? Um exemplo aqui de uma associação, nós vamos colocar um sisteminha de exemplo aqui. Interessante vocês peguem, montem esse exemplo no C++, tá? Testem, compilem, façam rodar, sigam passo a passo aí a criação dele, tá? Que a lista de exercício vai ser sempre bem parecida com ele, tá? Então aqui nós temos dois objetos, ó. Um objeto ponto e o objeto reta. Legal? Aqui, o objeto ponto tem uma identificação, ponto 1, ponto 2, ponto 3, e as coordenadas dele, x, y. Tá? Então, são 3 atributos que estão aqui com a visibilidade private, privada. Né? Quais são os métodos dessa classe? O setID, o setX, o setY, o getX e o getY. Não fizemos um getID, que não vai ser necessário identificar aí, tá? Bom, aí associado a ele tem a classe reta, certo? E aí a reta é o todo, legal? E dentro da reta a gente vai ter dois pontos. Então uma reta é aqui, ó. A gente tem o primeiro ponto dela, o segundo ponto dela, e quando a gente une esses dois pontos, a gente gera a reta. Claro que minha reta está meio torta aí, né? Meus pontos pareciam um garrancho, né? Mas acho que deu para vocês entenderem, né? Então, o que acontece? Nesse objeto, a gente tem a identificação da reta. Essa é a minha reta 1, é a minha reta 2, é a minha reta 3, tá? Como que essa reta é composta? Ela se inicia no ponto A, que é a parte, e termina no ponto B, que é a parte. E esses dois vão ser o todo. Vão compor, né? Vão montar aí uma reta. Meu A e meu B ficaram, ó, porcaria, né? Então aqui os atributos seriam o ID e dois atributos especiais aqui. Reparem que o ponto ele é composto por um atributo integer, que é o x, e um atributo integer, que é o y. A reta ela é composta por um atributo do tipo ponto. Não é do tipo integer, ele é do tipo ponto. Então, esse atributo aqui vai ter ID, vai ter x e vai ter y, aqui no ponto A. Tá? E no ponto B, a gente vai ter um outro ID, um x e um y para ele. Então, a gente criou um novo tipo, né? Integer, double, esses são os tipos do próprio C++, né? Agora, a gente criou um tipo novo chamado ponto. Na verdade, é uma classe, tá? E que está em associação aqui com a reta. Legal? E aí, os atributos estão aqui também private, então está encapsulado, então a gente precisa fazer os gets e os sets. Tá? Então, aqui os métodos gets e sets que estão públicos. Bom, gente, nós vamos agora já implementar esse projeto de uma maneira diferente. Eu tinha falado em algumas aulas anteriores que a gente podia trabalhar, né, com cabeçalho, uma classe, ela ser criada em dois arquivos diferentes, um cabeçalho e uma parte de implementação, que seria um CPP, né? Então agora, galera, ó, prestem bem atenção nesse projeto nosso. Esse projeto nosso já vai ter duas classes, elas vão estar interligadas, e cada classe vai ser criada em dois arquivos separados. Então nós vamos ter, reparem aqui em cima, ó, 4 arquivos, 2 para cada classe, mais o main. Tá? Então, é interessante, é fundamental que a gente faça o quê? Vai lá, arquivo novo, projeto. Cria um projeto aqui, eu chamei de projeto associação. Tá? Legal, aí ele já cria o main. Logo após criar, você já manda salvar. Salva o main para não confundir na hora de salvar os outros arquivos, tá? Aí faz arquivo novo, tá? E aí vai gerar primeiro o cabeçalho, o header, o ponto H, né? Esse H é de header, o cabeçalho da classe ponto. Por que a gente vai criar a classe ponto primeiro? Porque a reta ela é composta por dois pontos. Então, eu não posso criar a reta primeiro se não existem os pontos ainda, né? Então, eu crio os pontos primeiro e aí depois eu crio a classe ponto primeiro, depois eu vou criar a reta, tá? Então, aqui, galera, a gente vai criar um arquivo novo, vai salvar como ponto.h.
tá? E aqui vai ter a classe, a definição da classe, ponto, tá? E nessa classe a gente coloca os atributos dela, tá? A gente coloca aqui os atributos dela, como private porque está encapsulado, tá? E aqui a gente só declara os métodos. Olha aqui, ó, tá comentado aqui, ó, a gente só declara os métodos. A gente não faz a implementação, a programação dos métodos aqui. Isso é muito interessante quando a gente vai trabalhar com equipes, né? Tem uma equipe que só tá lá na diagramação, nos UMLs, desenhando as classes, e para ela fica mais fácil vir aqui e criar os cabeçalhos. E aí tem aqui para os programadores, ela pega esses cabeçalhos prontos, vai lá e cria o CPP, a classe.cpp, né? E lá elas só programam, só fazem os métodos que vão ser necessários para essa classe. Tá legal? Então, dessa forma que a gente vai trabalhar a partir de agora e fica mais organizado. Claro que ficam mais arquivos, reparem aqui, né? Tá? Na lateral, mas fica bem mais organizado, tá? Então, aqui a gente criou os 3 atributos, estão private, essa classe está encapsulada, né? E aqui eu só declarei, ó, declarei o método setID, getID, setX, getX, setyy, getY, tá? Todos os sets e gets dessa classe. Então, agora, né, a gente vai fazer a implementação, a programação daqueles métodos. Então, no arquivo .h, a gente só declarou os atributos e declarou os métodos, tá? E toda a parte de programação a gente vai fazer aqui, tá? Na implementação da classe. Legal? Reparem que a gente tem um include aqui dizendo, ó, essa programação aqui, ela pertence a qual classe? A classe .h, que é o cabeçalho, tá? E aí, como a gente vai trabalhar com esses objetos sendo utilizados por outras classes também, então a gente aqui identifica o objeto, quer dizer, a gente identifica a classe, perdão, né, a qual esse método pertence, 2 pontos, 2 pontos, 2 vezes aqui 2 pontos, e aí o nome do método, tá? Então, setID recebe um valor e grava. Recebe aqui por parâmetro val e guarda no atributo ID. O getID, então aqui o set não tem void, ele é do tipo void e não tem retorno. O getID é do tipo do atributo, que no caso é int, e tem return, tá? E aí a mesma coisa, ó. O setx, getx, sety, getY. Então a gente implementou separado. Ah, professor, e se eu colocar tudo num programa só? Legal, eu podia ter só o ponto CPP, crio a classe, atributos e métodos. Legal, mas lembra que no slide anterior, como eu falei, muitas vezes as equipes são separadas. Tem uma galera que desenvolve o ML e vem aqui na programação e só faz os atributos. Tá? E a parte de programação fica para uma galera que é mais programadora mesmo, não é tão diagramadora. Tá? Então, muitas vezes as equipes são separadas e essa separação, essa forma de separar em cabeçalho e programação facilita isso aí. E outra coisa também facilita para entender a classe, né? E para reaproveitar ela em outros programas, em outros projetos. Bom, e a classe reta? Bom, a classe reta, tá? Ela vai ter aqui o reta.h, que é o header, o cabeçalho, da mesma forma que a gente criou o outro, né? Então, o reta h é o cabeçalho, tá? Ela vai estar com include nela, vai estar include aqui o ponto.h, porque é a parte, né, da associação, e a reta é o todo. Então, o ponto é a parte, a reta é o todo. Então, a reta tem que ter o ponto.h, né, que é o cabeçalho ali da classe, tá? Aí a gente identifica a classe reta, identifica os atributos e só declara os métodos, tá? E aí deixa para o reta.cpp para implementar, para fazer parte de programação. Então, quais são os atributos aqui? A identificação da reta, o ponto A e o ponto B. 2 pontos, une os dois, forma a reta. E aqui o set e o getID, o set e o get ponto A. Legal. Bom, o reta CPP, a parte de programação aqui, implementação dos métodos. Lá no reta.h, no header, a gente só colocou ali os atributos e
identificou, né, os métodos, tá? Declarou os métodos, tá? Agora aqui no reta CPP a gente inclui o reta H, que é a classe, tá? E programa todos os métodos, tá? São os métodos gets e sets aqui, tá? E aqui embaixo a gente tem um método de impressão. Legal? Aí lá na função main, a gente só chama esse método de impressão aqui e não precisa ficar dando cout lá no método main, fica aquele método main enorme, cheio de cout. É só chamar isso aqui que ele já imprime, ó, reta 1, ponto A e B, quer dizer, ponto A, x, ponto A, y, ponto B, x, ponto B, y. A reta 2 é composta por ponto A, x, ponto A, y, ponto B, x, ponto B, y. E assim por diante, dependendo de quantos objetos a gente criar lá na função main. Agora a função main, o que está include aqui? Ponto H e reta H. Certo? As duas classes que nós criamos, os cabeçalhos dela. Aqui a gente cria um objeto chamado P1, que é o primeiro ponto, né? Que é x50 y100. Certo? Não passamos parâmetros aqui, porque o construtor dele não foi criado. Então, quando a gente cria o objeto, o construtor dele aqui não passa nenhum parâmetro. Então, todos os atributos, os três atributos, são criados vazios. E aí a gente dá o set, id, setx, sety aqui. A gente seta, a gente passa valores aqui para o ponto 1. Depois a gente cria um ponto 2. Mesma coisa, tá? Construtor sem atributos. Passei os valores aqui. A identificação dele, ponto 2 é 200, 200, xy, né? E aí eu imprimo, ponto 1 é tal e ponto 2 é tal. Aí eu vou criar uma nova reta, certo? A reta 3 vai começar, o ponto A dela vai ser o P1 e o ponto B dela vai ser o P2. Tá? Aquelas coordenadas que a gente criou anteriormente, né? E aí eu dou um cout aqui e mando imprimir todas as informações. Reta 1, blá, 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 blá. Mas, aqui embaixo eu faço a mesma coisa utilizando aquele método print. Então, a gente pôs duas vezes o mesmo método ali. Olha que interessante. Ficou... Se eu usar só o método print, a nossa função main vai ficar bem mais limpa, né? Vai ficar mais leve, fácil de entender. E lá na classe é que a gente implementa essa parte de impressão, tá? Então, eu poderia usar ou aqui em cima, ou aqui o R1 print. Aqui, se rodar esse programa, ele vai imprimir a mesma coisa duas vezes, né? O que vocês podem fazer para praticar? Monta esse sistema, tá? Testa aqui com o cout na função main, sem o cout, apaga ele depois, faz só o print, tá? E depois cria outros objetos, cria outros pontos, ponto 3, ponto 4, para fazer uma reta 2, ponto 5, ponto 6, para fazer uma reta 3, e assim por diante. Certo? Aí, agora aqui a saída, né, das informações, o ponto 1 é o 50, 100 e o ponto 2 é o 200, 200. A reta 1 vai ser 50, 100 até 200, 200, tá? E a reta 3 vai ser 50, 100 até 200, 200, impresso aqui com aquela função print e aqui impresso com o cout. Muito bem. Tá? Então é isso, galera. Por hoje, associação, agregação e composição, né? Tem a lista de exercícios, tem um questionarinho, poucas perguntas da semana, né? E vamos lá. Bons estudos a todos.